Olá, meus queridos. É uma alegria estar aqui novamente compartilhando com você um pouco dos estudos e reflexões que temos feito nos comentários de John Maxwell na Bíblia da Liderança Cristã. Tem sido uma bênção para mim todo esse aprendizado, tudo aquilo que eu tenho recebido por intermédio desses estudos. E eu gostaria de compartilhar com você aqui na nossa página no Facebook, Treinamento de Liderança. Eu espero que essa página esteja alcançando um bom número de líderes que têm interesse em crescer e desenvolver a sua liderança. Não importa aonde quer que você esteja desenvolvendo sua liderança. Talvez você seja o pastor de uma igreja local, ou você seja um líder de um ministério, um líder de uma célula, ou mesmo você está atuando numa empresa, está cuidando de um setor, de uma seção de gerenciamento, diretoria. Os princípios ensinados por este grande treinador de líderes, John Maxwell, são importantes para que nós possamos desenvolver uma liderança eficaz. Mesmo como pai de família, como uma mãe, né? Dentro do ambiente do lar, os princípios são importantes e eles funcionam. Nós estamos falando sobre a lei da tampa. E nós vamos hoje falar um pouco sobre Saul e Davi e a lei da tampa. A habilidade de liderança determina o nível de eficiência de uma pessoa, certo? Esse princípio é muito claro em 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 a 4. Vamos ver aqui na Bíblia. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é que o sucesso se encontra ao alcance de todas as pessoas. Mas sucesso pessoal sem habilidade de liderança traz somente eficiência limitada. Quando uma eficiência ela é limitada, ela alcança somente uma parte do que poderia ter alcançado se houvesse boa liderança. O quanto mais alto você desejar subir, tanto mais liderança necessita. Quanto maior o impacto desejar fazer, tanto maior a sua influência necessita ser. Eu vejo que isso aqui é o que diferencia um líder de excelência e um líder mediano. É o nível de influência. Qualquer pessoa pode liderar alguma coisa. Mas o que nós queremos aqui é ter uma liderança de impacto. Uma liderança que realmente atinja o objetivo que Deus estabeleceu para o líder. Então, neste caso, você precisa de desenvolver a sua liderança. É como está dito aqui, né? O sucesso pessoal sem habilidade de liderança traz somente eficiência limitada. Há pessoas que são até bem-sucedidas ali no âmbito do que elas estão fazendo, mas elas
ficam ali, não avançam, não projetam a sua liderança de uma maneira tal que possa exercer influência sobre outras pessoas. A habilidade de liderança é a tampa que determina o nível de eficiência de uma pessoa. Então, habilidade de liderança. E habilidade é uma coisa que nós desenvolvemos. Nem todo mundo é hábil naquilo que faz, mas você pode receber treinamento, pode desenvolver a sua capacidade de executar alguma coisa e se tornar um líder de excelência. Quanto menor a habilidade individual para liderar, tanto menor será a tampa do seu potencial. Eu tenho convivido com líderes que já perderam muito por não terem desenvolvido a habilidade de liderança. Hoje, para você ser pastor de uma igreja, não é tão complicado assim. Mas para você liderar uma igreja, aí você precisa de desenvolver habilidades. Igreja é um ambiente onde nós trabalhamos com voluntariado, onde as pessoas têm que ser desafiadas, encorajadas, motivadas a fazer aquilo que o pastor acredita que deve ser feito. Então, um bom pastor é um excelente líder para a sua igreja. É alguém que vai realmente levar as pessoas a acreditar no projeto e trabalhar em prol do projeto que aquela igreja tem. Isso funciona também para empresas. Hoje uma pessoa pode assumir uma empresa sem nenhuma condição de liderar. Eu conheço pessoas que assumiram empresas e não tinham nenhuma capacidade. Até fizeram coisas erradas e prejudicaram, de certa forma, o andamento da empresa. Mas não se deixaram intimidar. Foram, aprenderam, estudaram, receberam treinamento, contaram com o apoio de pessoas da sua própria, do seu próprio meio e cresceram, e venceram, e aumentaram o faturamento da empresa, abriram novas frentes de negociação com vários clientes e fizeram o projeto crescer. Isso por quê? Porque se esforçaram para desenvolver a habilidade de liderança. Quanto maior a liderança, maior a eficiência. Sua habilidade de liderança para melhor ou para pior sempre determina a sua eficiência e o potencial de impacto da sua organização. Isso é importante nós sabermos, por quê? Porque uma organização ela vai crescer ou não dependendo do tipo de liderança que ela tem. Então, tudo aquilo que o líder faz tem um impacto dentro da estrutura toda. Por isso, precisamos ser hábeis no exercício da nossa liderança. Para atingir o mais elevado nível de eficiência, você deve levantar a tampa da sua habilidade de liderança. Então, o segredo é levantar a tampa. E para levantar a tampa, temos que adquirir habilidades de liderança. A questão é a seguinte: por que Saul falhou como rei de Israel e por que Davi foi bem-sucedido? A resposta pode ser encontrada na lei da tampa. A habilidade de liderança determina o nível de eficiência de uma pessoa. Enquanto Davi levantou muitas tampas, a atitude de Saul manteve a tampa firmemente presa embaixo de sua liderança. Dê uma olhada nos caminhos semelhantes pelos quais esses homens andaram. Primeiro, ambos receberam conselhos de homens tementes a Deus. Samuel, o último juiz de Israel, ungiu ambos. E ambos receberam o benefício de bons conselhos. Saul de Samuel e Davi de Samuel e mais tarde do profeta Natã. Então eles tiveram bons conselheiros. Isso é uma base muito importante para o desenvolvimento de uma boa liderança. Receber bons conselhos de homens tementes a Deus. Segundo, ambos enfrentaram grandes desafios. Cada líder se defronta com obstáculos, provas e tentações. Algumas vezes Saul e Davi enfrentaram os mesmos. Tome como exemplo Golias. Quando o gigante filisteu se ofereceu para lutar contra o campeão de Israel, tanto Saul quanto Davi ouviram o desafio. Saul, o maior guerreiro de Israel, escondeu-se de medo. Mas Davi, um simples jovem, enfrentou determinantemente o desafio e foi honrado por Deus.
Então, enfrentar grandes desafios é um princípio do exercício de uma boa liderança. Não se intimidar diante dos desafios, mas enfrentá-los. Ambos tiveram a oportunidade de mudar e de crescer. Saul e Davi reagiram de maneira muito diferente quando foram confrontados com suas limitações. Quando Samuel repreendeu Saul por realizar ofertas queimadas inapropriadas a Deus, o rei não expressou uma palavrinha sequer de tristeza ou arrependimento. Lógico, Saul se manteve no mesmo caminho. Davi possuía um coração bem diferente. Quando Natã confrontou o rei depois do sórdido incidente com Batseba, Davi ficou quebrantado e arrependeu-se profundamente. Então nós podemos ver aqui que a diferença básica entre Saul e Davi é que Davi levantou a tampa. Saul manteve a tampa fechada. Então, você que faz a sua escolha. Você quer ser um líder do tipo Saul ou do tipo Davi? Se você quer ser como Davi, então comece já a levantar a sua tampa. E para isso você precisa desenvolver habilidades de liderança. Busque treinamento. Ore muito a Deus. A unção faz toda a diferença. Davi era um homem ungido por Deus. Ele foi capacitado por Deus para exercer a liderança de Israel. Deus quer capacitar você também para assumir a liderança na qual Ele tem te colocado. Mas além da unção, você precisa desenvolver habilidades. Estude, participe de seminários, adquira uma Bíblia da liderança cristã. Estude, faça como eu. Estude, leia bons livros. John Maxwell, Miles Monroe e outros tantos autores que trabalham no treinamento de líderes. Hoje você vai no YouTube, você vai encontrar muitos vídeos extraordinários falando sobre o desenvolvimento de uma boa liderança. Busque, aprenda, desenvolva. Não fique estagnado. Há muito que se aprender, há muito que se fazer. E a tampa precisa subir. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Vamos continuar falando sobre lei da tampa. Vamos ver que as tampas que limitaram Saul e as tampas que não limitaram Davi. Vamos fazer uma comparação entre os dois tipos de tampas e vamos continuar aprendendo sobre a lei da tampa no nosso próximo encontro. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, meu amado líder. Que Deus o abençoe ricamente, que a sua liderança seja totalmente conduzida e capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Seja um bom líder, faça a diferença. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E eu vou estar esperando com grande expectativa para continuar compartilhando com você a lei da tampa.